Olá, você vai ouvir agora um episódio do Doutrina e Piedade. Eu sou o pastor Elienay Batista e com este episódio eu inicio uma série baseada no livro O Fruto de Suas Mãos, O Respeito à Mulher Cristã, de Nancy Wilson, um livro publicado pelo CLIRI, o Centro de Literatura Reformada. É um livro para mulheres, porém eu quero abordar os tópicos do livro fazendo aplicações não só às mulheres, mas também aos pais e aos homens solteiros e casados. Hoje eu quero falar sobre o primeiro tópico do capítulo 1, cujo título é Mulherinhas. Nós vamos começar lendo as Escrituras em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 7. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Até aí, o texto bíblico. A autora, ela chama a nossa atenção para o fato que a mulher moderna, ela se tornou cativa das mentiras propagadas pelo mundo. Assim como Eva, as mulheres modernas são enganadas. E se nós pensarmos sobre quem são as pessoas que propagam essas mentiras e promovem esse engano, nós vamos nos deparar exatamente com as pessoas mencionadas nos versículos de 1 a 5 do texto que eu acabei de ler. Então, em resumo, essas mentiras propagadas pelo mundo, elas afastam a mulher dos papéis que lhe foram confiados por Deus, prometendo à mulher liberdade, poder, felicidade e enganando-a nessas questões. Entre essas mentiras anunciadas pelo mundo, como verdades libertadoras, melhor dizendo, estão mentiras sobre fecundidade, filhos, saúde, vida no lar, educação, carreira profissional, beleza, prazer e muitas outras. E segundo a Nancy Wilson, a nova feminilidade dita que a mulher deve apresentar-se como alguém capaz, confiante e custe o que custar, jovem e sexy. E infelizmente, mesmo que todos esses conceitos aí mencionados sejam contrários às Escrituras, esse tipo de pensamento não está longe da vida da igreja. Mas como é que essa mentalidade tem entrado em nossos lares? O problema é que talvez não estejamos atentos, mas a maioria de nós e dos nossos filhos e filhas está sob doutrinação todos os dias, por muitas horas, através de notícias, propagandas, filmes, séries, programas e influenciadores digitais. Além disso, a educação está comprometida desde a creche até a pós-graduação. E me parece que nesta questão nós temos abraçado uma certa ingenuidade que é fatal. Por exemplo, uma grande parte dos pais não supervisiona suas filhas. Então imagine uma moça, uma adolescente, até uma menina, passando mais de 5 horas no celular, navegando por redes sociais e abraçando, ouvindo, sendo instruída por uma série de conceitos mundanos. Depois, essa mesma moça passa muitas horas em escolas anticristãs, ficando então exposta a mais de 60 horas de doutrinação mundana por semana, para então, no domingo, ouvir alguns minutos, às vezes o total de instrução recebida dá menos de 1 hora, ouvir alguns minutos de instrução bíblica.
Então, depois de vários anos nesse ritmo, esses mesmos pais que não supervisionam suas filhas esperam que elas automaticamente se tornem jovens crentes, fiéis, modestas e piedosas. Isso é ingenuidade, para não dizer algo pior. Então isso quer dizer que, em outras palavras, nós oferecemos pouca comida saudável, deixamos que nossos filhos e filhas se encham de veneno mortal diariamente e depois esperamos que sejam saudáveis. Agora, qual o efeito dessa doutrinação especificamente sobre a mulher? Elas se tornam mulherinhas, que 2 Timóteo 3, versículos 6 e 7, descreve como mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então observe que essas palavras descrevem qualquer mulher, seja ela uma menina, uma adolescente, uma moça ou uma mulher mais madura, qualquer mulher que se diga cristã, mas que abraça as mentiras do mundo a respeito de seu papel e responsabilidades. Surge então a pergunta: como a mulher cristã pode resistir a essas mentiras do mundo? A Nancy Wilson aponta 3 pontos. Primeiro, repudiando as prioridades do mundo. Segundo, buscando entender as prioridades da palavra de Deus. E terceiro, obedecendo o que a palavra de Deus ordena. Isso está, então, de acordo com o que o Espírito Santo nos ensina em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por um lado, a mulher cristã precisa repudiar o que diz o mundo. E por outro, ela precisa entender o que a Escritura diz às mulheres. São então como 2 remos de uma embarcação. É preciso fazer as 2 coisas. É preciso fechar a torneira de água suja e abrir completamente a torneira com água limpa. Portanto, querida irmã, eu quero convidá-la a meditar sobre as seguintes questões. Quanto tempo você dedica diariamente a filmes, séries, vlogs no YouTube e redes sociais? E veja, não estou aqui apresentando um argumento de que você precisa fazer isto ou aquilo. Quero apenas encorajá-la a meditar sobre o tempo que você dedica a essas coisas. E quanto tempo você dedica ao estudo da palavra de Deus e de conteúdo que remeta à palavra de Deus. Entenda, você só será capaz de identificar as mentiras do mundo se a sua mente estiver cheia da verdade. Se a sua mente estiver cheia das mentiras do mundo, você começará a rejeitar a verdade da palavra de Deus, imaginando que seja mentira. Se você se submete à doutrinação do mundo, vai aprender sempre, ouvindo sermões, palestras sobre feminilidade, lendo um ou outro livro sobre o tema, mas, mesmo assim, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Ouvir a verdade não faz com que uma mulher deixe de ser uma mulherinha. Ler vários livros sobre feminilidade bíblica tampouco. Não basta conhecer a verdade. É preciso aplicá-la. Então, me permita alguns conselhos sobre isso, querida irmã. Primeiro, seja mais crítica sobre o que você ouve ou assiste. Cuidado com filmes e séries, cuidado com quem você segue nas redes sociais. Segundo, tome cuidado para não estar repetindo o que o mundo diz, mas procure meditar antes de compartilhar algo nas redes sociais. Terceiro, lembre-se que você é responsável por crescer em seu conhecimento da palavra de Deus. Então, aprenda a estudar. Estude e ore por aplicação. Leia bons livros, mas sempre se pergunte como a verdade aprendida deve afetar a sua vida. Lembre-se que você não quer ser uma mulherinha, então você precisa encher sua mente com a palavra de Deus. Agora eu quero me dirigir aos pais. Pais, sejam cuidadosos com o que suas filhas estão assistindo. O que influencia sua filha hoje
moldará o tipo de mulher que ela será amanhã. Conversem preventivamente sobre o que a Escritura ensina sobre feminilidade, antes que sejam doutrinadas na escola e nas mídias sociais. Lembre-se, suas filhas aprenderão muito mais pelo exemplo. Por exemplo, não diga a elas que é importante ler a Bíblia quando a família não abre as Escrituras durante a semana. Se você, pai, não quer que sua filha se torne uma mulherinha, precisa trabalhar para que a mente de sua filha esteja cheia da palavra de Deus. Agora eu quero me dirigir aos rapazes. É bom você ter certeza que sua futura esposa tem uma mente moldada pela palavra de Deus e não pelas mentiras do mundo. Converse com ela sobre o que as Escrituras dizem sobre a feminilidade. Faça perguntas sobre educação, carreira profissional, vida no lar, criação de filhos e outros temas. Presenteie sua noiva com livros que a ajudem a crescer em Cristo. E quando casar, saiba que você terá trabalho pela frente. Então, comece a se preparar desde já para cumprir a responsabilidade de instruir a sua esposa. Por fim, alguns conselhos aos homens casados. Querido irmão, instrua, oriente e encoraje sua esposa a gastar mais tempo com a palavra de Deus. Como parte disso, compre livros para sua esposa e encoraje a ler. Lembre-se, você é o primeiro pastor de sua esposa. Então, supervisione o que ela gosta de assistir, quem ela segue nas redes sociais e converse com ela sobre isso. Amados irmãos e irmãs, estamos todos nadando contra a maré. E não é fácil, mas devemos ter em mente que precisamos da palavra de Deus, que precisamos nos submeter integralmente ao que ela nos diz. Então, que possamos nos lembrar, como nos alerta a Nancy Wilson, essa obediência integral a qual todos nós devemos nos submeter não é cristianismo radical, é cristianismo básico. Encerro aqui este episódio. Se você deseja acessar outros episódios do Doutrina e Piedade, acesse o nosso canal no Telegram, t.me/Doutrina e Piedade. E não esqueça de compartilhar esse áudio com quem você ama. Agradeço pela sua atenção, que o Senhor te conceda graça e paz.